eu acredito na lei da atração, mas não naquela de, tipo, vou pensar que eu vou ter dinheiro, que eu vou ficar rico. Não nessa que eu acredito. Mas eu acredito que se eu consigo transmitir para pessoas algo bom, que no caso é essa minha visão de não reclamar de horários e de falta de tempo, eu começo a simplesmente me ajustar às coisas, as coisas vão começar a acontecer. Eu acredito muito nisso, sabe? Do tentar pensar pelo copo meio cheio. Porque, de fato, nós estamos em uma parcela da sociedade que tem 98% do copo cheio. Né? E aí, lembrando que a gente tem que comparar sempre com a massa, né? Quando a gente faz esse tipo de comparação, na minha visão, a gente tem que comparar com a massa e não simplesmente com extremos, né? Eu não vou me comparar com os decanários brasileiros. É, ao me comparar nesse sentido, eu acho que é muito pertinente, cara. A gente, se for reclamar, reclame do ambiente em que você está e não da condição em que você está. Principalmente se a sua reclamação ela não for sobre algo de caráter transitório. Não reclamar sobre um estado que você está vivendo hoje, mas simplesmente buscar reclamar. E aí a gente volta até no ponto de felicidade, né, cara? Colocar felicidade como lugar ao invés de colocar como horizonte. Por quê? Porque quando você coloca a felicidade como horizonte, você percebe que você está numa etapa e aí é uma grande coisa, né? Você fica idealizando a felicidade e tentando descontá-la a valor presente. Eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que você tem um horizonte e esse horizonte é o seu objetivo. E o lugar que você tá, o que você está hoje, ele também tem que te fazer feliz, mas não porque você chegou no lugar da felicidade, mas sim porque o processo te deixa feliz e hoje você está no processo de amanhã. Tudo isso pra falar. Não reclama que você não tem falta de tempo, mano. Falta de tempo é a pior desculpa que existe, cara. É questão de prioridade. Se você prioriza, você faz. Eu acho assim. Minha cabeça é fechada nesse sentido. Falta de tempo é desculpa sarrapada. Faz, faz todo sentido o que você tá falando, mano. Mas assim, eu acho que essa questão de reclamar é uma consequência natural, porque a gente, pelo menos eu acredito que a nossa natureza é realmente buscar a felicidade. Se a gente tá buscando a felicidade é porque a gente não tá satisfeito com o nosso momento atual. E aí uma consequência natural que as pessoas encontram seria reclamar. Mas assim, inclusive, mesmo quando você tá feliz, você sempre tem aquele gostinho, poxa, queria mais, podia durar mais tempo, podia ter mais coisas. Eu acho que a questão não é reclamar, mas sim o que você vai fazer com isso. Porque eu concordo que seria muito mais fácil se a gente não reclamasse, porque eu acredito que a reclamação em si, dependendo da situação, na maioria das vezes é uma baita perca de tempo, porque no tempo que você poderia estar reclamando, você poderia estar fazendo alguma coisa para mudar. Mas essa é a questão. Você está insatisfeito com com a sua situação atual. Você vai reclamar e fazer o quê? Porque se não tá bom, alguma coisa tem que mudar. E o universo não joga a favor de você. Então, ou você faz alguma coisa para lutar contra as situações ruins do seu dia a dia, ou vai continuar como tá, ou se não piorar. Então, eu acho que a reclamação é natural, mas não significa que você tem que aceitá-la. Até porque isso que você falou sobre falta de tempo, eu tava falando pro Edu ontem. A gente tá chegando numa fase que o nosso espaço de tempo para fazer algumas outras coisas que a gente quer, ele tá diminuindo. Significa que a gente vai ter que começar a dedicar o nosso tempo a coisas que a gente julga mais valiosas do que outras. A gente vai ter que começar a priorizar algumas coisas. E cada vez mais o nosso tempo vai ficando mais valioso. E com o que eu digo valioso significa escasso, né? E a gente tem que saber direcionar e para quem a gente vai dedicar esse tempo da melhor forma possível. Ô, Ô, Pereira, Edu, mano. rapidinho, antes de você fazer o Ah, comentário, deixa eu só fazer um complementário que é literalmente só dar alguns elementos a mais do que o Pereira falou. E aí você já pode fazer o seu comentário sobre nós dois. Cara, eu não tenho nem a questão da reclamação do que você vai fazer com isso, porque eu não acredito nesse negócio de do tempo que você está reclamando, você podia estar fazendo algo para mudar, porque isso parte do princípio de que você seria muito eficiente, nós não somos eficientes. E a distância força de vontade é limitada, muito limitada. uhum. Então, isso exige. Ao invés de reclamar, você poderia estar fazendo algo. Isso exige uma disciplina que quase ninguém tem. As pessoas que estão lá são muito bem de vidas. De fato, isso é verdade. E eu admito, eu não sou uma dessas pessoas. Ah, no tempo que eu tô reclamando, eu podia estar fazendo algo diferente. Não, não acredito nisso.
Eu acho que assim, o tempo que você reclama é justo você reclamar, você tem que reclamar de verdade, porque como eu disse, a gratidão é algo muito difícil de se conseguir, cara. Ela é muito, 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 muito difícil. Você se... Eu acho que assim, eu vou até tirar o âmbito religioso daqui, né? Mas eu vou trazer um aspecto de fé, porque eu acho que eu tenho o direito de fazer isso, uma vez que eu estou dando, né, a oratória. Eu acho que eu senti paz de verdade, que eu pude reconhecer estado de paz duas vezes na minha vida, que eu me lembro, em que eu realmente estive no estado de paz, em que eu não estava pensando no dia seguinte nem no que tinha acontecido antes. Eu realmente só, e eu nunca vou esquecer, eu estava deitado dentro da minha cama e naquela agitação do dia a dia, eu parei para refletir um pouco, eu coloquei o meu cérebro para olhar o meu coração e falei, caramba, eu não estou sentindo nada referente ao amanhã, né? Eu não estou ansioso pelo amanhã, nem receoso pelo passado. Eu estava literalmente bem, só deitado. Eu aproveitei tanto aquele momento, porque foi naquele momento em que eu não tive remorso por não ser grato, nem ansioso por tentar me consertar no futuro. Eu realmente virei e falei, caramba, cara, eu tô tão bem hoje que o que vier daqui pra frente é lucro, e se não vier nada também é lucro, porque eu tô bem. A trajetória atual, ela é positiva, se ela mudar, ainda assim é lucro. Porque eu estava bem naquele momento, sabe? Então, de novo, reclamar sobre algo não é o problema. O problema é você reclamar sobre algo é, que você de fato tem um privilégio absurdo. E aí, de novo, só um último exemplo para fechar. Um dia eu tava conversando com a pessoa e a pessoa virou e falou: Eu preciso receber mais. E aí eu virei e falei: precisar receber mais, todo mundo precisa, né? Porque tá caro viver. Tá caro não, tem um preço alto viver. Não, na verdade, algumas coisas estão caras sim. E aí eu perguntei o motivo, ela virou e falou: Eu queria dar um presente, esse presente custa R$ 900. Eu também queria comprar uma outra coisa que custa R$ 400. E aí nesse momento eu virei e falei: Caramba, é isso que te motiva a ganhar mais? É sério que é por isso que você tá me falando que você quer ganhar mais? Porque você quer comprar um presente que hoje o teu salário não cobre? Sendo que tem alguém que tá querendo ganhar mais porque queria comer um pedaço de carne e não pode? E aí aquilo, você pode reclamar que o seu chefe, ele é chato, você pode reclamar que o seu trabalho é pesado, mas eu acho tão pecaminoso você reclamar do seu trabalho, e é a grande questão, reclamar do e reclamar sobre. Reclamar sobre o seu trabalho tá tudo bem, porque de fato muitas coisas nos incomodam, a gente pode reclamar das coisas que nos incomodam. A gente pode, tá? É um direito nosso. Por mais errado que às vezes seja, porque mesmo reclamar sobre requer que você esteja no local e muitas pessoas não estão no local, então você já é privilegiado por isso. E o privilégio também é decorrente do seu esforço, tá? Não tô falando assim assim por juro, não. Então reclamar do é uma coisa que eu acho muito errada. Porque estar lá já é uma coisa que poucas pessoas estão. Eu acho que essa é a diferença sutil entre as duas coisas. Que eu falei que o Pereira falou. Sim, é. E aí, sabe, se vocês falando, já pensei em muita coisa. Uma delas é o seguinte, mano. O Pedro já tava falando sobre a natureza da reclamação. E ele falou uma coisa que é legal, velho, sobre a. Ele lembrou da busca pela felicidade, né? Por que que eu acho que isso acontece? Tipo, eu entrei aqui cheio de dúvida, mas conforme vocês foram falando, eu fui pensando nos negócios que eu quero saber até o que que vocês acham. Lembra aquilo que a gente já comentou uma vez de que a tristeza ela puxa muito mais do que a felicidade? Então, para você estar feliz, cara, você precisa de muitas coisas acontecendo para você poder se manter ali no estado de felicidade plena, o negócio momentâneo. Não vamos falar de passado e de futuro, não. Pra você estar feliz, tipo agora, o que a gente tá fazendo aqui conversando, despreocupado com as coisas.
requer muitas coisas boas estarem acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, agora minha casa tá tranquila, o Wi-Fi tá funcionando, vocês estão a fim de conversar, eu tô bem. Isso são algumas das coisas que eu precisei para chegar nesse momento. Beleza. Qualquer coisinha que sai fora disso, você já não consegue mais ser feliz, porque se aquilo tá te incomodando, você não é feliz mais. E é isso que vai motivar a sua reclamação. É aquilo que tá te incomodando. Então, para você conseguir o estado de felicidade pleno, ou você precisa de uma única coisa específica tão boa que te cega do resto que tá te incomodando ao seu redor, ou você precisa de um monte de condições certas, né, que vão te levar para felicidade. A gente vai gravar um vídeo sobre entropia e explicando como que isso pode explicar as coisas ruins que acontecem na sua vida, mas tem o que você falou também, Cruz, sobre felicidade no processo, é uma coisa bastante importante, porque o que eu acabei de falar são o quê? Nós conseguimos ser felizes em momentos pontuais do nosso dia, da nossa vida, também plenamente felizes, né, por momentos pequenos, e na grande maioria do tempo a gente vai estar incomodado com alguma coisa. Isso é motivo para você reclamar? Segundo você, em muitos casos não, né? Mas aí essa que é a questão, não é motivo para reclamar, então por que que a gente reclama? A gente reclama porque a gente não é feliz. E aí alguém tava falando alguma coisa, eu esqueci qual dos dois foi, de reclamar no lugar de fazer alguma coisa. Eu acho que a gente só reclama porque a gente não pode fazer alguma coisa. Não sei se vocês vão concordar comigo. Porque se você pudesse fazer, você fazia. Eu discordo de Ah, você nesse cara, sentido, Jado. você Mas vai, eu discorda? terminei. Mas Eu peraí, discordo, já discordo vou, muito. já vou explicar. Sabe por quê? Tipo, não precisa nem ser no sentido, tipo, é, absoluto da coisa, acho do relativo. A pessoa reclama porque ela não tem visão mesmo, sabe? Ela não tem a percepção de que, é o que você falou, a pessoa ela não tem percepção. Eu acho que isso que, porque tipo, a gente só tem acesso à nossa cabeça, ao nosso referencial, a nossa perspectiva. Então, o cara que tá reclamando de barriga cheia, pra ele não tá de barriga cheia. Tô justificando? Não, tô tentando entender. É sempre aquela coisa que tem que ficar clara nos nossos debates, que não é justificativa, é errado, de certa forma, você reclamar de barriga cheia, sabendo que tem muita gente pior que você. Porém, o que, que acontece? A pessoa, já que ela tá no estado que é normal pra ela, ela vai reclamar do que tá incomodando ela. Cada um reclama daquilo que te incomoda. O exercício da gratidão é importante justamente pra isso, pra você melhorar a sua vida, né? Pra você não ficar se martirizando por um bagulho que você não devia estar se martirizando, já que você tá bem. Além do fato também de que você tomar como normal uma coisa que não é normal pra todo mundo é errado, né? Porra, eu tô reclamando que a comida que eu tô comendo tá ruim e eu não gosto. Sim, eu deveria agradecer que eu tenho comida. Com certeza. E pensar, lembrar que eu tô reclamando que a comida tá ruim porque eu tenho comida é uma coisa importante pra você lembrar que tem gente que não tem comida e você fazer alguma coisa, né? Tentar. Só de você pensar que já é um bom começo. Mas, sei lá, velho, não sei nem se eu consegui estruturar bem as coisas, porque são vários comentários acerca do que vocês falaram, e eu acho que tinha até mais coisas que eu esqueci de comentar. Mas, no geral, é isso. Eu acho que a gente reclama bastante porque a gente não enxerga possibilidade de ação pra poder fazer uma coisa, ou se a gente enxergar, reclamar é mais fácil. Você não gostar do seu trabalho, eu não sei, acho que você tem o direito de reclamar. Vou falar pra você. Claro, vamos botar o nosso exemplo. Trabalhar do jeito que a gente trabalha, ter um pleno emprego aos 17 anos é um negócio raro no nosso país, nos dias de hoje. Então, sim, ser grato por isso e não largar o trabalho por isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Mas, tipo, você pode dizer que o reclamar é errado, mas o reclamar parte da insatisfação. E você tá insatisfeito com o seu trabalho, é, é um negócio que pode acontecer. Sabe? E é o que eu tô te falando. Se você tá reclamando é porque você não tem outra solução. Você tá preso num lugar que você não quer estar. Isso não é legal. Sabe? É porque você vai deixar de reclamar? Então é nesse ponto aí que eu discordo de você. Você quer falar aí, Pereira? Se você quiser falar, você pode falar. Beleza. Não, porque eu queria comentar. Vocês falaram sobre questão de disciplina, questão de gratidão. E eu acho que faz sentido sim, porque é como vocês disseram, ninguém é perfeito. Mas eu acho que é aí que tá o ponto. Uma coisa é você reclamar e só reclamar, entendeu? E outra coisa é você reclamar e dar algum jeito de tentar mudar. Não precisa ser necessariamente no momento. Mas você pensar numa solução, você buscar, sei lá, traçar um plano a longo prazo, nem que seja para melhorar no instante. Tipo, você pode reclamar sobre a sua situação agora, mas você tem que ter uma perspectiva. Até porque, mesmo que isso requeira uma grande disciplina, eu sou do tipo que acredita em diversas coisas, é muito improvável que a gente consiga,
Mas a gente tem que tentar, porque a gente tem duas opções. Ou a gente faz alguma coisa e dá o máximo para conseguir essa coisa, ou a gente não faz. Porque não, eu acredito que não tem meio termo. Eu não queria falar muito sobre religião, mas é porque eu acho que esse exemplo cai perfeitamente na situação. É como no cristianismo, por exemplo, o ideal seria que a gente fizesse o máximo para chegar próximo do que Jesus foi, no sentido de não ser pecaminoso, de não ter os erros, mas é muito difícil chegar lá e a gente vai errar muito, todos os dias. A gente vai pecar muito. Isso é natural. A questão é o quanto que a gente está tentando se aproximar do ideal, o quanto que a gente está tentando. Ser grato é muito difícil, ter disciplina é muito difícil, e talvez é improvável que no final da nossa vida a gente chegue completamente disciplinado, completamente da forma que a gente acha que é o ideal. Porém, a questão é, a gente tem que buscar estar o mais próximo possível, mano. Eu acredito nisso, pelo menos. É uma coisa que eu levo comigo em muitos âmbitos da minha vida. Então, reclamar vai acontecer, mas eu ainda acho que você tem que ter alguma perspectiva. Você tem que tentar mudar alguma coisa. Então, cara, eu vou começar pela fala do Edu. De novo, Edu, sobre o negócio da comida. É o que eu disse, é reclamar do e reclamar sobre. Cara, você vai comer um arroz sem sal, não tem problema você falar, mano, tá sem sal. Ah, você foi comer uma carne, ela tava muito branca. Não tem problema você falar que ela estava muito branca. Tipo, nossa, a carne está muito branca. Contanto que você lembre de que pelo menos você tem comida. É aquilo. De fato, eu não vejo problema nenhum em você falar. De fato, na verdade, olhando do ponto de vista talvez cético, e até ou em, talvez na perspectiva da gratidão, seja ruim você reclamar sobre a comida, sabe? O fato de você estar comendo em si já devia ser suficiente. Mas ainda assim, como nós dissemos, é da natureza humana reclamar, então tudo bem você reclamar sobre algo, mas não reclamar da comida em si, entende? Tem uma diferença muito grande. Mesma coisa do falar de e falar sobre alguém. Hoje, por exemplo, eu falo sobre fome, não falo da fome. Eu posso ler sobre fome, mas nunca saberei como é estar no lugar de alguém que já passou fome. Eu acho que essa é a grande questão. O outro ponto que você falou, os dois falaram, né? Você reclama porque você não pode fazer nada. Eu também discordo muito disso, porque tem muita gente que reclama e reclama por preguiça de mudar. Porque dá sim, que nem eu disse, tá reclamando que não tem tempo de fazer algo. Você pode sim abrir mão de outra coisa menos importante pra fazer. Você não abre porque você é um vagabundo, porque pra você é mais fácil reclamar. É por isso. Como eu disse, falta de tempo é a pior desculpa que existe. Um pai de família que tá lá passando fome, que não tem onde morar, esse cara sim não tem como mudar. Não tem como mudar de um dia pro outro. Depois de trabalhar, esse processo vai ser árduo. Vai ser árduo pra ele conseguir construir alguma coisa. Mas, e aí entra o grande ponto. Se ele reclamar do que ele tá agora, cara, você acha mesmo que ele vai mudar? Quantas pessoas de verdade reclamam como motivação de algo? Pensem bem nisso. Quantas pessoas reclamam sobre a posição que estão agora e que essa reclamação, na verdade, ela fala como se eu estivesse mudando. Ah, eu não gosto de acordar cedo para pegar ônibus para ir trabalhar. Por isso eu estou trabalhando para comprar um carro. Porque aí de carro eu consigo mais rápido do trabalho. E aí sim, se for uma pessoa incrivelmente disciplinada, ela ainda vai acordar cedo. Mas enquanto ela não precisar ir para o trabalho, porque agora ela tem um carro, ela vai estar fazendo outra coisa que vai agregar para a vida dela. O cara, na verdade, hoje, atualmente, são poucas pessoas que reclamam do trajeto de trabalho e estão trabalhando para comprar um carro para poder trabalhar de forma mais fácil. E os poucos que reclamam disso, ainda assim, quando compram um carro, não usam o tempo que ganharam para algo produtivo ou algo que vai incrementar a coisa dela, ou então algo que vai ser usado para colocar para exercer alguma outra atividade que ela não está exercendo. Ela simplesmente vai acordar mais tarde. É isso que vai acontecer. Então, de novo, tá reclamando porque não pode fazer nada, tá reclamando que você é um idiota, você é um vagabundo, você é um ingrato. Eu acredito que esteja reclamando por ser um ingrato. Próximo ponto. Eu mesmo, agora, estou muito contente de estar aqui conversando, mas ainda assim eu tenho uma pontinha do meu coração que está preocupada com o futuro.
que eu devia estar estudando. Eu devia estar estudando. Devia estar vendo, tá estudando programação, talvez estudando algum mercado. Por que que eu não estou estudando? Porque, cara, eu reconheço que hoje eu não tenho força para isso. E o que eu estou fazendo, o que que eu vou fazer para mudar, eu ainda não sei. Porque vencer a sua mente nesse sentido, tipo, cara, eu preciso estar estudando. E outra, eu não me mato por estar estudando. Como eu disse, estou no conforto da minha casa, olhando pro meu computador, fazendo exercício numa tela e assistindo vídeo na outra. Eu não tenho problema nenhum com isso. Tô numa situação muito confortável para estudar. Eu não tô tendo que sair de casa às 6:30 da manhã para ir para alguma biblioteca porque eu não tenho acesso ao ensino. Eu tô na minha casa, cara. Posso estar comendo enquanto isso, posso estar conversando com vocês enquanto estudo. Por que que eu não estou estudando em si? Também é outro ponto muito importante. E por último, tem uma analogia que eu gosto muito, né? Você tem aproximadamente R$ 8.460 na sua conta, e aí você abre ela depois de um tempo e você percebe que na verdade só tem lá agora 86.450, ou seja, te roubaram R$ 10. Você vai querer jogar os seus 86.450 fora ou tu toca a vida? Toca a vida. Por que que no seu dia a dia é diferente? Por que que você vai deixar uma coisa negativa que durou 10 segundos no seu dia estragar todo o seu dia? Ah, mas aí é uma questão de. Como é que fala? Esse exemplo é muito específico. Às vezes, Ah, por cara, eu exemplo, não acho que ele é específico, Edu. eu acho que se. Não, não, esse é porque você vai comparar 10 com 80. Não, mesmo assim, cara, lembra aquilo que a gente conversou sobre acontecer na hora e acontecer no hipotético. A gente falando aqui é uma coisa. Agora, talvez se você visse a perda ali no momento e eu ia te incomodar. Eu vou dizer, talvez incomodasse, cara. Porque vamos supor, você foi disciplinado o suficiente para juntar os 86 mil. Alguém vai lá e te toma 10. 10 é irrisório, realmente, mas o fato da perda não vai te incomodar? Você não vai reclamar? Por mais, tipo, em primeiro momento, vai. Ou mesmo que você nem reclame, porque, tipo, a reclamação é um passo natural. Natural não, mas é um passo que você dá a partir de uma insatisfação. A insatisfação você vai sentir. Agora, o que você pode tentar mudar em você é não reclamar a partir dessa satisfação. Mas isso eu acho que não tira o fato de que você vai ficar incomodado com aquilo ali. E aí é o que eu acabei de dizer, só reforçando para não ficar meio confuso o ponto. A reclamação é um passo que você escolhe dar. Ele é muito condicionado pelo sentimento do momento. Mas ele, no fim das contas, é o passo que você escolhe dar. E acho que é por isso que vale o julgamento que você deu sobre reclamação real e reclamação de vagabundo. Porque reclamar, nos dois casos, é um passo que você escolhe dar. É uma ação, você que escolhe. Então, eu não acho que esse exemplo ele seja específico, porque você de fato tem 86.400 segundos do seu dia, você tem isso, né? É o tempo de um dia. Mas qual que é a questão, cara? Você, se você treta com o cara enquanto você tá no trabalho, você estraga o seu dia. Você vai chegar no trabalho de mau humor, você vai ser grosso com alguém, esse grosso vai se intensificar, ou então você vai ter um probleminha de 10 segundos enquanto tá no trabalho, e você vai ver que o teu parceiro também não tá num dos melhores dias, e aí vai ficar o dia inteiro uma bosta. Cara, você concorda que não tem como comparar, por exemplo, a notícia de um parente querido seu ter morrido com uma briguinha que você teve enquanto ia pro trabalho? Mas você reclama do mesmo jeito e as duas coisas estragam o seu dia em proporções semelhantes. Sendo que o impacto de verdade disso é que, mano, um parente seu próximo morreu tem que ser 1 bilhão de vezes pior do que você ter discutido com alguém quando você vai pro trabalho. Mas você deixa as duas coisas estragarem o seu dia. Você não devia. Porque, de novo, cara, você discutiu com alguém pro trabalho. Por que que ao invés de ficar pensando nisso, você não vira e fala, cara, graças a Deus eu tô indo pro trabalho, nossa, que não sei o que, eu tô bem em casa, não, que não sei o que, discutir com esse maluco, deixa esse maluco tocar a vida dele. Por quê? Porque você tem que ser melhor do que ele, mano. Você tem que ser melhor do que ele. Ontem mesmo, eu tava indo lá tava indo pra igreja, e aí uma mulher, ela carregou o bilhete dela, né, segundo ela foi passar na catraca do ônibus e o bilhete tava dando sem crédito. A primeira coisa que ela fez foi gritar com a cobradora, falando que a máquina estava com defeito. E a cobradora se exaltou, falando que a mulher estava mentindo porque ela não tinha como provar que tinha carregado o bilhete. Aí a outra virou e falou que ela estava insinuando que ela estava mentindo porque não estava carregando o negócio. E elas ficaram 20 minutos discutindo isso. Eu falei, bom, pra quê? A mulher que estava indo pro compromisso, não pôde ir pro compromisso, que teve que ir pra SP Trans. E a cobradora que estava lá, agora tava, ela comentou com as outras 25 pessoas que entraram no lugar.
Ela comentou sobre as quase as próximas 25 pessoas que entraram no lugar que tinha uma mulher rodando a baiana porque o bilhete dela não tinha passado. O que cada uma das duas ganhou com isso? Nada, só que a gente é irracional, né, Cruz? Essa que é a questão. Racionalmente falando, você tem toda a razão, cara. Você reclamar da morte de um parente, você ficar afetado pela morte de um parente é muito mais plausível do que você ficar preocupado porque brigou com alguém no trabalho. Mas a gente é irracional, velho. Os dois atrapalham a gente do mesmo jeito. E aí entra aquela questão de você ficar remoendo o negócio, né? Porque quando você fica bravo com o cara, você estraga o seu dia, e aí você estragar. O seu dia não, estraga aquele momento presente. Se você não souber lidar bem com aquilo, que é o que a maioria das pessoas não consegue fazer, já estraga o próximo passo, aí fica tipo um dominó. Você irritado faz uma coisa errada, alguma besteira, e essa besteira te irrita mais e pronto, acabou. Você tem a indução matemática preparada aí para o seu dia ser péssimo. Ó, e aí, cara, é o que eu ia falar. Se a gente conseguisse exercer a gratidão ao ponto dela virar o status quo em vez da reclamação, você concorda que nada disso aconteceria? Uhum. Se o nosso estado natural fosse ser grato e não reclamão. Mas, e você também concorda que se você exercer algo por tempo suficiente a ponto daquilo virar um hábito, você pode mudar isso na sua vida? Mas a questão é, você consegue fazer isso? Então, é isso que eu ia te falar. É É possível. difícil. É possível. Eu Não é não impossível. sei se é possível. Eu É não sei, possível, claro não. que é possível, Não, Du. é. Por que eu tô Possível, dizendo cara. isso? Porque eu enxergo uma vantagem evolutiva nisso, sabe? Em você focar no que tá fazendo mal. Imagina, por exemplo, você tá de boa ali, né? E aí você, sei lá, se corta. Você vai ter que focar muito mais no corte do que em qualquer outra coisa que poderia te fazer feliz, porque o corte pode te matar. Sabe? Se você tem tudo pra ficar feliz, mas acontece uma coisa pequena que te incomoda, você tem que focar no que tá te incomodando, porque o que tá te incomodando arrisca a sua vida. Então, por isso que eu vejo, né, essa explicação. Por isso que eu acho que a tristeza, ela sempre, por menor que seja, ela vai ter um peso maior que a felicidade. A não ser que a felicidade seja um negócio muito doido, assim, que esteja acontecendo, a ponto de você esquecer do resto das coisas que estão acontecendo. Ô, Pereira, rapidinho. Porque. hum, Só antes de você colocar. Mas é o que eu lhe falo, cara. Vantagem evolutiva é sim, mas o que eu quero dizer não é parar de reclamar, mas sim ter o estado de gratidão para parar de reclamar de e começar a reclamar sobre. Entende? O sobre é a sim. reclamação com crítica. A reclamação de é a reclamação de vagabundo. Hoje, o estado das pessoas é a reclamação de vagabundo. E eu não vou negar, muitas vezes é da minha também, eu não sou perfeito. Tô falando estando no meio É, não da sei se você amostra que eu falou tô hoje. tomando. Uhum. Sempre foi, entendeu? E é que eu falo, cara, é totalmente possível mudar a reclamação de pra gratidão e reclamar só sobre. Porque reclamar sobre, por exemplo, você se cortou. Você pode reclamar sobre o corte, estar ciente do corte e tratar do corte, mas você vai parar o seu dia porque um cortezinho aconteceu em você? Ao invés de simplesmente falar, caramba, não tô vivo, mano. Tenho condição de tratar o corte. Entende? Eu tenho que cuidar do corte. É só de você cuidar do corte, você já vai ter que, por exemplo, pegar um monte de coisa ou ir num hospital, você já perdeu 2 horas do dia. Mano, você se cortou 10 da manhã, você saiu do hospital arrumadinho, bonitinho, meio-dia. Ah, mas já vai ser mais difícil de você fazer o que você quer fazer. E tipo, esse bagulho vai ficar na sua cabeça o resto do dia inteiro. Isso, e você vai E vai reclamar o te dia inteiro que você atrapalhar. perdeu o dia no hospital. Ao invés de simplesmente falar, É, caramba, não foi nada grave. Beleza, trazer um pouquinho as coisas, qualquer coisa é o meu compenso. Você entende que ninguém faz isso? não. Tá todo mundo culpado reclamando de. Não, até porque é aquilo, cara. A metáfora da entropia cabe direitinho aqui. Tipo, aconteceu um bagulho ruim, você tem que fazer trabalho pra te sair dali. É por isso que você fala um negócio que faz sentido. Reclamar muitas vezes é o caminho mais fácil. Porque pra você sair desse estado de tristeza com alguma ação, pra você, tipo, transformar essa coisa ruim no seu estado natural, não, você vai ter que fazer trabalho, você vai ter que fazer alguma coisa ali. Sabe? Primeiro você vai ter que resolver o que tá te fazendo mal. Depois você vai ter que ignorar, arranjar um jeito de lidar com essa coisa ruim, voltar a ter potência pra fazer alguma coisa que te faça bem, mesmo com aquilo ali te incomodando ainda. Porque força de vontade, você falou mais cedo no debate, é um negócio que é verdade, é um negócio meio zoado. Eu já vi o Pedro Calabrese lá falando que não tem como você tirar a força da vontade, porque a vontade é fluida. A vontade é um bagulho que não é absoluto, então não tem como você se motivar pela sua vontade. Mas no mais a ideia é essa mesmo. Tipo, como você tem que fazer trabalho para poder sair daquilo que tá te incomodando, reclamar muitas vezes pode ser o estado mais fácil. Por quê? Porque você não enxerga uma. Quando você tá passando por isso, né? Tomado pelo sentimento que tá te fazendo reclamar, você tá enviesado.
Você fica ali preso na visão, no filtro que aquela emoção te deu na sua visão de mundo. E aí, continuar ali é mais fácil do que, porra, vou me reprogramar, vou ter que frear esse sentimento, pensar racionalmente e ir atrás de alguma coisa que me tire daqui, desse lugar que eu tô preso. Eu acho que eu tô. Tem alguém O falando Edu aí? caiu ou ele terminou de falar? Não, aí terminou de Terminei falar. de, terminei de Ah, falar. tá. Tava achando que algum de vocês tava falando mutado. Já falando, mano, quem é que tá falando mutado aí? Qual dos dois? Não, é tranquilo. Eu acho que eu tô tentando a ideia que o Cruz tá tentando passar, pelo menos agora mais do que antes. É, eu também. É, Por ela, mim, eu acho que eu já concordei com ele, velho. Acho que a gente já entrou num denominador é, comum, eu acho. Não sei ele. só pra resumir, é aquela famosa frase, né? Quem sabe faz a hora, Tá não fazendo fio. espera Por acontecer. isso que eu digo pra você, mano. Como é que é? A mais bela arte do planejamento é o improviso. Exatamente, cara. O ideal seria, não seria que a gente esperasse a situação melhorar, seria o fato que a gente melhorasse a situação. Você tá falando mutado agora. Não, tô não. Ah, tá. Bom, mano, então é isso, cara. Essa é a conclusão inerte. Quer dizer, inerte serve nesse sentido? Não, inerente, né? É, acho que essa que é a conclusão mesmo, mano. Tipo, Não, mas o termo é inerte ou inerente? Acho que é inerente nesse caso, né? inerente é um negócio inevitável. Mas acho que é. Acho que é tipo. É, que é inerte, Não, pronto. também é inerte, porque a gente não pode fazer São as muita duas? coisa. Eu Então, acho que beleza, são as conclusões inertes e inevitáveis. eu também acho que é inerte, porque é aquilo, a gente debateu, a gente encontrou o porquê das pessoas reclamarem. Achei legal a gente ter encontrado isso aí agora. Mas querendo ou não, cara, até a gente mudar alguma coisa, significa sair dessa inércia que a gente tá metido. A gente entendeu por que que a gente reclama. Ou refrescou na memória, sei lá, tanto faz. Agora é mudar isso aí. Porque a tendência é Não, é continuar aquilo, fazendo. cara. A tendência é continuar fazendo aquilo que a gente acabou de falar. Ah, aconteceu alguma coisa ruim, vou reclamar, porque reclamar é o caminho imediato que me aparece à mente. No lugar de não, é o caminho imediato que aparece na mente, não aparece outro. Essa é a questão. Você que tem que se forçar a buscar outros caminhos mais vantajosos pra você, mas que não aparecem na sua mente porque sua mente não é racional. Mano, um exercício que eu quero fazer é tentar ficar uma semana sem reclamar de nada. Dá, fi. Boa sorte. Eu quero É, de verdade tentar. Seu maior inimigo vai ser você mesmo. não custa tentar, vai. Eu quero muito. Porque, mano, eu não. Cara, imagina o quão boa deve ser uma vida sem reclamação. É uma vida Reclamação de, tá? utópica. Sem as reclamações de coisas. Pô, Cruz, mas você já parou pra pensar que independente da forma que você expressa sua reclamação, de certa forma você estará reclamando inconscientemente quando você está insatisfeito com algo? Mas é aquilo. Quando eu estiver reclamando, eu quero reclamar sobre, não de, entendeu? Meu problema não é reclamar, cara. Reclamar tem que acontecer mesmo. De novo, reclamar significa insatisfação, e insatisfação movimenta mudança, e mudança pra positivo, né? Porque você mesmo tá se colocando num lugar em que você acha que vai ser melhor pra você. Mas para isso você precisa reclamar de, não reclamar sobre. Quer dizer, opa, reclamar sobre, não reclamar de. Entendeu? É necessário isso. E aí eu quero ficar uma semana sem reclamar de nada. Quero Em outras reclamar sobre palavras, coisas. o reclamar de seria você se travar ali naquele negócio e O parar na reclamar de é o reclamação. reclamar de vagabundo. Exatamente. É, e o reclamar sobre seria você. Puta que pariu, olha a desgraça que aconteceu, cara. Mas pera, o que que eu tenho que fazer pra arrumar isso aqui? E acima de tudo, o que que eu ainda tenho de bom sobre isso? Que, de novo, toda coisa ruim traz coisa boa. É reclamar ciente de que poderia estar pior. E ciente também que. Não, não é ciente de reclamar de que poderia estar pior, mas reclamar ciente de que você ainda assim está numa situação muito melhor do que a maioria das pessoas. Mano, Cruz, Eu ia falar isso. esse raciocínio não bate pra mim, velho. Sim, poderia estar reclamando, logo eu tô bem. Não, eu acho que isso é falácia. E aí talvez nem seja isso que você queira dizer, né? Talvez você Não, tá eu não dizendo disse que tá o que eu bem. vou falar agora, talvez você tá dizendo o que eu vou falar agora com essas palavras. Eu acho que, tipo, o reclamar sobre, né, seria você perceber que você tá incomodado com aquilo, mas que você tem condições pra poder se virar sozinho, sair daquilo ali e não deixar aquilo te afetar. É isso, não é? Isso. É, Porque Ô, pra exatamente Edu, isso. mim, quando Melhor do você que outras fala isso, pessoas. quando você fala desse melhor das pessoas, me vem aquela velha falácia do tipo, ah, mas tem gente pior que você não deveria reclamar.
Já que tem gente pior que você. Não, Não, não é cara, isso não é não. porque tem gente pior do que eu tô bem. Não é assim que Exatamente, não é isso que eu funciona. quis dizer, não. É que falando desse jeito, pra mim, eu fiquei com essa ideia na cabeça durante o debate inteiro. Não, Acho que não por foi isso isso que que a eu gente quis dizer, demorou um não. pouquinho pra entrar no consenso. Eu acho Mas que a falei, gente até Pereira. deveria excluir os terceiros da relação, porque fala dessa forma relativa deixa, acaba, acho que distorcendo um pouquinho as coisas, porque, assim, como Não você tinha ajuda. dito, Edu, focando só em você mesmo, você tem uma situação que te deixa triste em um determinado momento do dia. Você pode reclamar sobre a situação e estragar seu dia todo, como o Cruz tinha dito, ou você pode reclamar sobre e estar ciente de que, apesar daquilo ser ruim, você tem outras coisas no dia que podem te deixar feliz. Ou outros motivos para ficar feliz. Ou alguma outra coisa que não necessariamente torne esse motivo que está te deixando triste tão relevante assim. A questão é, não é só isso, não é só isso que importa. Não é só esse pequeno desvio, esse pequeno momento de tristeza que importa. É O literalmente problema lutar contra o que você estava falando, sobre o quanto é que pesa mais a tristeza. o problema é esse, cara. O problema é assim. É até um pouco injusto, né, mano? Porque muitas das vezes que a gente tá reclamando são de coisas que a gente não fez. São de coisas que a vida trouxe pra gente. O que eu quero dizer não é que, tipo, lembra que a vida não é um agente que vai escolher e fazer aquilo. Eu não tô acreditando em nada, mas tipo, é uma coisa que aconteceu, eu só chamei de vida fazendo pra simplificar. Mas é uma coisa que aconteceu com você que tá fora do seu controle. É injusto você ter que correr atrás de arrumar uma coisa que não foi você que fez. Eu acho injusto. E normalmente, tipo, eu acho que esse é o caso que acontece na gigantesca maioria das vezes, porque quando a gente quer, a gente reclama, mas a gente tem consciência que foi a gente que errou, então a reclamação nem toma grandes proporções, né? Fala assim, droga, falando no exemplo da comida, eu esqueci de colocar o sal no bagulho. Tá bom, vai. Fiz besteira, da próxima vez presta atenção. Você pode até se irritar, mas é bem diferente do corte, por exemplo, normalmente é o dedinho na cama quando você bate, alguma coisa assim. De certa forma é injusto você ter que arrumar, você ter que deixar de reclamar do D para reclamar sobre. É um assunto complicado, por isso que a gente toma o caminho racional, porque não é uma coisa tão simples assim, igual a gente tá falando no preto e no branco. Conforme quando isso acontece, é diferente. Quando isso tá acontecendo com você, mas é o que a gente estava falando. Nós, como agentes que estamos aqui gastando nosso tempo pensando nisso, a gente consegue concluir, depois de pensar bastante, que o melhor caminho, não quer dizer que é o que a gente vai tomar, porque não é o mais fácil, é de você parar, vencer aquilo ali, aquela coisa ruim que está acontecendo, e você lutar para voltar a ser feliz, digamos assim. Por que a gente acaba não tomando esse caminho? Lembra das curvas de desconto que a gente fazia, né? Tipo, isso aqui só vai começar a dar lucro no longo prazo, né? E aí, assim, longo prazo em que sentido? Às vezes, pra quem tá irritado, 10, 15 minutos já é um longuíssimo prazo. Porque o que tá te incomodando agora, você quer resolver agora. E o jeito mais. Tipo, você vai comparar uma solução de curto com de longo prazo? Todo mundo aqui sabe que a nossa cabeça é tendenciosa, né, a escolher o curto prazo. O mais fácil. Mesmo que racionalmente falando, ele não seja o melhor. Por quê? Porque a gente não pensa racionalmente. A gente tem um monte de viés aí que vão puxar a gente pro mais fácil, pro que acontece mais rápido. Então, aí a única coisa que eu acho que, pra terminar isso aqui, mano, trazendo o que você falou de injustiça, de fato, a vida não é justa. Nosso queridíssimo doutor professor Augusto Carambico nos ensinou isso. É, a vida não é justa, mas eu gostaria de trazer aqui Nelson Mandela e Sartre, né? Não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Se o ambiente nos trouxe até aquele momento, cara, se você quer ficar, isso não é justo, não é justo, deixa a vida continuar te tocando. Ela provavelmente vai continuar te levando pra merda, porque o mundo é ruim. Agora, se você entende que só você é o seu agente de mudança nesse sentido, e que dentro do que o ambiente proporcionou, só você pode escolher as opções, dadas as condições, tem que fazer, você tem que mudar. E se você achar que isso demanda muito, você vira um vagabundo, deixa a vida te levar. Você pode no final, né? Continua, né? Preso numa coisa que você não gosta. Só porque reclamar é mais fácil. Eu vou fechar aqui só pra conseguir fazer ainda aquele merchanzinho. É, você pode ter esses fatores condicionantes, como é que eu posso dizer? Pra quem não entende o que é. Você ainda pode ter esses sentimentos que te levam a reclamar,
que fazem parte das suas características, mas não é o que você é por dentro, e sim o que você faz que te define. Você vai escolher o que você vai fazer com essa raiva que te motiva a reclamar, que o Cruz levantou muito bem com o Nelson Mandela. Eu acho que o Nelson Mandela é o Batman, viu, cara? Não, Eu não é. acho que sim, eu acho que sim, porque as Não, frases são parecidas. não. Eu sou o Batman. Não, Nelson Mandela é o Batman. E a gente Não, eu termina sou o com Batman. essa. A gente termina com isso. O vídeo do Batman tá aí no final, para quem interessou pelo que a gente falou. Obrigado por ter ficado até aqui e até logo.